Distâncias. Dando sequência ao estudo da barra de ferramentas sobre áreas e distâncias, temos agora dois comandos: distância entre dois pontos. Muitas vezes queremos colocar, por exemplo, em um folder, as medidas internas dos cômodos, mas no entanto não gostaríamos de desenhar as linhas de cota. Neste caso, use o distância de dois pontos, ou D2P, no atalho de teclado. Marque o primeiro e o segundo ponto, e em seguida escolha a posição do texto. Ele mede a distância entre os dois pontos e coloca um texto na escala com altura adequada à escala atual. A observação é que a direção do texto será exatamente a direção dos dois pontos. Portanto, você deve escolher bem o primeiro e o segundo pontos. Após escolher o primeiro e o segundo ponto, repare na linha de chamada que você tem a opção de editar o texto existente. Então, se eu, por exemplo, agora desse um stretch aqui e aumentasse essa construção de ponto 5, como isso é apenas um texto, ele não sofrerá alteração de acordo com a medida. Neste caso, você poderia selecionar o comando D2P, marca o primeiro e o segundo ponto, e em seguida digita E de editar. Então seleciona o texto e ele é adequado à nova medida. Uma outra opção seria de formatar o texto na hora da escolha. Eu digito na linha de comando F e ele entra no comando de formatação do texto, onde eu escolho o estilo, o número de decimais, a unidade. Eu posso ter o desenho em uma unidade, por exemplo, em centímetros, e colocar esses textos em metros. Escolho a cor do texto. Ele me pergunta ainda se eu quero escrever a unidade, e caso eu escreva a unidade, se deseja que coloque um espaço entre a unidade e o texto. Ok? Ao final da barra de ferramentas, tem o comando formatar texto. No caso anterior, eu formatei o texto durante a execução do comando, mas eu posso fazer uma configuração prévia, que é o ideal, que você tenha uma configuração constante como padrão da sua empresa ou seu próprio padrão de desenho, e não mexa mais nessa formatação. Uma última observação é que, como vimos, trata-se este D2P apenas de textos. Então, se eu quiser colocar uma medida que se adeque automaticamente, eu lembro que tenho as opções de cota só o texto do CAD-norma, onde eu marco os dois pontos e ele coloca exatamente uma cota. E nesse caso, se eu alterar a medida do cômodo, como se trata de uma cota, ele automaticamente sofrerá alteração. Portanto, o D2P é indicado para desenhos finais de apresentação, não desenhos que estejam sujeitos a alterações.